Olá! Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, num mundo onde as disputas são acirradas, onde as disputas são monumentais. É uma disputa para entregar, principalmente com a melhor qualidade, no menor prazo possível. E isso, entre outras situações, faz com que haja uma coisa muito comum, embora não seja normal, que se chama inveja. Quem nunca sofreu inveja? De repente, na escola, no trabalho, inveja até mesmo na própria casa ou em alguma instituição religiosa da qual fez ou faz parte. Vamos acompanhar agora esse estudo e, à luz da Bíblia, vamos tratar esse tema muito importante. Vença o poder destruidor da inveja. Primeiro, inveja. O que é? Segundo o dicionário de língua portuguesa, cuja fonte é o site que tem por nome dicio.com.br, diz assim: inveja é sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outrem. Ter inveja de alguém. Sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ela tem inveja do marido da outra. Ele tem inveja do seu chefe. O objeto, os bens, as posses são alvo de inveja. Seu carro importado era inveja dos vizinhos todos. Então tem sinônimos aí também, inveja. Por exemplo, ciúme ou emulação. Pois bem, ter inveja é, em primeiro lugar, a causa de destruição própria. Quando alguém tem inveja de outra pessoa, em primeiro lugar, ela está causando a própria destruição. Vamos ver o que diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então a inveja, ela é tão terrível que apodrece os ossos. Em outras palavras, causa câncer nos ossos. Não para por aí a destruição própria de quem tem inveja. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Salmo 73, 21. Aqui é o salmista falando de uma experiência que ele teve que não foi agradável quando ele invejou a prosperidade dos ímpios. A inveja também, ela somente deseja o mal dos outros. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Saul era um rei e também era guerreiro. Davi era um dos seus chefes, um dos seus comandantes do exército. Em certa ocasião, as mulheres cantaram sobre as vitórias de Davi sobre os inimigos e atribuíram para ele milhares. Mas, aliás, para Davi atribuiu 10 milhares. Para Davi atribuiu 10 milhares. E para Saul atribuiu milhares. Saul, então, por inveja de Davi, desde então o teve sob suspeita. Tanto é que tentou matá-lo por algumas vezes e até mesmo perseguiu com um exército durante 5 anos aproximadamente. Porque ele, Jesus, bem sabia
que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado para ser crucificado. Marcos 15:10. Quando Jesus foi entregue para ser crucificado, não foi por um acaso, ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia a sua procedência. Sabiam sim. A Bíblia é muito clara. Eles o entregaram por inveja, mesmo sabendo que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Atos 13:45. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Atos 17:5. Porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então nós vemos aqui que a inveja não somente causa mal para a própria pessoa, como vimos anteriormente, mas nesse caso também causa mal para os outros. Alguns homens da Bíblia tiveram esta situação contra as suas vidas. Sim, sofreram inveja. A Bíblia cita por nome estes homens: José, Moisés, Davi, o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo. A inveja também, ela pode ser religiosa. Você sabia disso? Ah, mas como? Sim, é possível. De repente a pessoa está fazendo a coisa certa, ela está fazendo aquilo que é correto, agindo honestamente, está lá fazendo suas orações, está ajudando o próximo, está fazendo aquilo que a palavra de Deus manda. E você sabia que isso causa inveja nos outros? É entre os próprios religiosos. É possível que isso aconteça. Há casos. Não é em todo lugar, não é em toda parte. Mas não podemos negar que há casos sim. E esta inveja, ela pode vir porque a pessoa ocupa determinado cargo. Porque ele, Jesus, bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado para ser crucificado. Marcos 15:10, como lemos antes, agora num outro contexto. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Sabiam que ele era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Então, por causa dessa posição que lhe pertencia e lhe pertence, eles o entregaram por inveja. Foi numa situação religiosa e não para por aí. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Então, na época, o povo teve inveja da posição que Moisés e Arão ocupavam. Tanto é que numa das passagens, quando Moisés pela primeira vez estava no monte recebendo as tábuas da lei, as 10 palavras, o que aconteceu? O povo não estava querendo mais esperar e quis levantar outro chefe sobre eles. E então se deu aí a construção do bezerro de ouro, conhecido aí historicamente como boi ápis. E ali então eles fizeram isso porque eles não queriam estar debaixo da autoridade
de Moisés, aqueles que incitaram esta revolta é porque tinham inveja dele. A inveja também, neste caso, ela acontece por imaturidade, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, de repente, a pessoa que está na vida religiosa, ela também pode fazer isso por imaturidade. Ainda o seu coração não foi transformado. Ela continua imatura, menino na fé. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Então é possível que alguém pregue a Cristo por inveja. O apóstolo Paulo mesmo fala que quando ele estava preso, as pessoas pregavam pensando que acrescentaria mais dor a ele pelo fato dele estar preso. Então existem aqueles que fazem isso. Significa que, como anteriormente eu falei, é inveja. Então nós acabamos de ver aí essas passagens de Filipenses 1,15, 1 Coríntios 3,3 e o Salmo 106,16. O que acontece também é que é possível ter inveja entre irmãos de sangue. Sim. Quem nunca ouviu uma família linda, vive bem, vive maravilhosamente bem. Aí de repente papai descansa. E aquela família que até então vivia bem, pelo fato de papai ter destinado determinada propriedade para um, determinada propriedade para outro, imóveis para um ou para outro, de maneira diferente, ali entre os próprios irmãos começa a haver inveja. Começam a dizer, fulano ganhou mais, Beltrano ganhou menos. Por quê? Porque isso aconteceu. E então, a inveja traz uma ruptura naquela coisa que até então era linda entre os próprios irmãos. A inveja é possível entre irmãos de sangue, sim. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Os patriarcas aqui quem eram? Os irmãos de José. Está em Atos 7,9, que está relatando o que aconteceu em Gênesis, quando os irmãos chegaram ao ponto de querer matar José. E aí acabaram decidindo vendê-lo como escravo. E ele foi vendido para os midianitas e foi levado até o Egito. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Gênesis 31, olha só, inveja aqui de uma irmã para com a outra. Quantas vezes a gente não vê a irmã vai visitar a outra e vê na casa da outra, de repente, um sofá bonito, uma televisão grande, de 50 ou mais polegadas, não é verdade? TV que parece um cinema, vê de repente uma geladeira maior, uma geladeira grande, vê de repente ali um carro diferente, um carro espaçoso, e ela então fica com inveja. Quando chega na sua casa, fala, eu quero uma geladeira igual aquela, eu quero um sofá igual aquele, eu quero um carro igual aquele. E a gente já sabe de relato de homem que veio ficar na miséria por fazer caprichos de sua mulher, simplesmente porque ela tinha inveja. A inveja é terrível entre irmãos de sangue, na própria família.
E não para por aí. Inveja entre concorrentes, entre também funcionários. Nesta luta pelo mercado, nesta luta pelos clientes, então existe toda uma bajulação. Considera clientes como reis. Houve um palestrante que foi infeliz na sua fala. Chegou até dizer que os clientes têm que ser tratados como Deus. E de fato, muitos tratam os clientes desta forma e como reis. Trata não porque quer o bem do cliente, na maioria dos casos, mas simplesmente por causa da concorrência. Ele quer mostrar melhor, ele quer mostrar que é maior, ele quer mostrar que pode mais. E na realidade, todos consideram o cliente como um consumidor, como alguém que vai consumir os seus produtos. É muito raro alguém que realmente considera o cliente como uma pessoa humana. Então, nesta luta pelo mercado, esta inveja faz com que as pessoas produzam, como diz aqui, ó. Olha só, também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 4:4. Então, de repente, esse progresso todo é movido principalmente pela inveja. Para o concorrente ser mais que o outro, ou quando não, demonstrar ser mais que o outro. Quando o funcionário, de repente, vê que o outro está se destacando, ele então quer fazer melhor. E se ele não consegue, através do que faz melhor, ele então procura puxar o tapete do outro, procura negar conhecimento. Eu sei do que eu estou falando, já passei por isso em empresa onde trabalhei. A pessoa, na época meu líder, ele negava conhecimento para mim. Ele não queria que eu aprendesse porque ele tinha inveja que eu viesse a me tornar, de repente, como ele, um líder também. É possível que isso aconteça sim numa empresa. Como vencer a inveja? Vimos até agora que a inveja, ela é destrutiva, principalmente para a pessoa que tem. Ela é destrutiva em relação aos outros, por quais esta pessoa tem inveja. Ela é destrutiva no que diz respeito até mesmo na vida religiosa, quando alguém inveja outro por querer ocupar cargo ou por imaturidade. Vemos este problema da inveja entre irmãos de sangue, entre irmãs, e também vemos entre concorrentes e inclusive entre funcionários. Como vencer a inveja? A inveja, em primeiro lugar, é não enfrentando ela. Mas espera aí, explica para mim, como que eu vou vencer a inveja se eu não enfrentar a inveja? Veja só, vamos recordar um pouco José. Quando seus irmãos tiveram inveja dele, você não vê nenhuma vez José enfrentando a inveja dos seus irmãos. Nenhuma vez. Pode olhar na Bíblia. Por quê? Porque quando alguém está determinado a te derrubar pela inveja, se você enfrentar,
você vai causar maiores estímulos para ele querer te derrubar. É como se você quisesse apagar fogueira com álcool. Querer apagar a fogueira com gasolina. Você só vai aumentar o fogo. Espera aí, Claudemir, me explica. Como que eu vou vencer a inveja se eu não enfrentar? Calma, tem mais ainda. Tem um outro também que foi invejado e não enfrentou. Neemias. Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, com as pessoas que o auxiliavam, eles fizeram isso em 50 dias. O que na época era uma coisa extraordinária, fora do comum, o que eles realizaram. E enquanto ele estava construindo o muro, Tobias, Sanbalate, enviaram cartas para autoridades que tinham o poder de fazer Neemias parar com a construção do muro. Chamaram Neemias para conversar, dando a impressão de que seria uma conversa amigável, mas Neemias se recusou a ouvir tudo isso e continuou trabalhando. Ele disse que estava fazendo uma grande obra e não podia parar. Então, nós vemos o quê? Que ele não enfrentou a inveja. Nós vemos também no caso do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele se calou. Foi levado mudo como uma ovelha para o matadouro. Ele não enfrentou a inveja. E nos 3 casos, nós vemos algo fantástico, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro, uma outra coisa para se vencer a inveja é não invejando ninguém. É não invejando ninguém. Nós vemos aqui, por exemplo, não tenhais inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Provérbios 3:31. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5:26. Espera aí, me explica melhor então. Para eu vencer a inveja, então, em primeiro lugar, eu tenho que não enfrentá-la? Sim, exatamente. E em segundo lugar, é para eu não invejar ninguém? Exatamente. São 2 maneiras que você pode vencê-la da melhor forma. Para concluir, eu disse de 3 pessoas, José, Neemias e Jesus Cristo, que venceram a inveja sem enfrentar. Olha o que a história mostra. Tem outros, estou citando esses 3. José, com tudo que o invejaram e até mesmo quiseram a sua morte, qual foi o fim de José? Governador do Egito, da então maior nação que existia na face da terra, que governava e dominava o mundo. Imagine de uma outra forma. E se ele tivesse enfrentado seus irmãos, que não eram poucos, eram 10 irmãos contra ele? Será que ele teria tido alguma chance? Vamos ver? Neemias, ele não enfrentou os seus adversários, até porque eles eram muito mais fortes do que ele. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Veja qual foi o final de Neemias. Conseguiu reconstruir o muro em tempo recorde. Terminou a obra que ele tinha que fazer e fez muito mais grandes obras. Veja Jesus Cristo, qual foi o fim dele. Aí você pode falar, o fim dele foi a morte. Exatamente, exatamente. Foi a morte, não porque o mataram, mas porque ele se entregou. Ele disse em João no capítulo 10, ninguém tem o poder
de tirar a minha vida. Eu mesmo de mim a dor. Tenho poder para dá-la e poder para reavê-la. Ou seja, Ele deu a sua vida para perdoar os seus pecados, para te libertar, inclusive da inveja, para tirar isso do seu coração, para tirar de repente a mágoa que você colocou no coração por alguém ter invejado você e ter prejudicado você, para te perdoar, para te libertar e para te salvar. Ele morreu sim. Então mesmo a morte dele foi uma vitória. Vitória para você. Porque pelo sangue dele você pode ser perdoado quando você se arrepende dos seus pecados, sejam eles quais forem. Quando você confessa os seus pecados e os abandona, Jesus te perdoa. Quando você o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida. E mais, crê que Ele morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, Deus o torna justo diante dele. Porque é somente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que pode satisfazer a verdadeira justiça de Deus. A Bíblia diz que nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, é através de Jesus que nós temos a vitória, inclusive sobre a inveja. Então está aí para você. Eu creio de coração que você tirou o maior proveito possível desta ministração, porque isso faz uma diferença muito grande, especialmente nos dias em que vivemos. E é possível você sim vencer a inveja. É possível sim você não invejar as pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.